vida, ó meu Deus. Que não seja minha vontade, mas a tua, ó Senhor. Então coloco tudo no altar, que a minha vida seja um sacrifício vivo. Eu nasci para revelar sua vida e a razão de sua morte. Estou aqui a pagar o preço e rendido à tua vontade. Só quero, querido Senhor, declarar tua vitória. Só quero, querido Senhor, estar rendido a ti. Final eu vejo através da abertura da palavra. Devemos vencer todos os desafios da vida. A soberba da vida, o desejo da carne, o desejo dos olhos, e manifestar a vida de Jesus Cristo. Eu nasci para revelar sua vida e a razão de sua morte. Estou aqui a pagar o preço e rendido à tua vontade. Só quero, querido Senhor, declarar tua vitória. Só quero, querido Senhor, estar rendido a ti. Disse o Senhor ao seu profeta: seja mais sincero. Ele falou e criou pela palavra, guarde e verás todas as grandes coisas que tens feito, verás em sua plenitude. Como sua vida desvela-se na minha. Eu nasci para revelar sua vida e a razão de sua morte. Estou aqui a pagar o preço e rendido à tua vontade. Só quero, querido Senhor, declarar tua vitória. Só quero, querido Senhor, estar rendido a ti. Eu nasci para revelar sua vida e a razão de sua morte. Estou aqui a pagar o preço e rendido à tua vontade. Só quero, querido Senhor, declarar tua vitória. Só quero, querido Senhor, estar rendido a ti. Só quero, querido Senhor, declarar tua vitória. Só quero, querido Senhor, estar rendido a ti. Deus os abençoe, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, em mais uma oportunidade de meditar nas Sagradas Escrituras, compartilhar
com meus queridos irmãos e irmãs acerca de uma porção do que Deus tem trazido aqui para mim e creio que possa ser de ajuda para os irmãos, somado ao que os homens de Deus têm trazido, através dos meios de comunicação que nós temos nas plataformas aí da internet, as plataformas digitais, valentes que Deus tem enviado, e creio que se eu estiver sendo pelo menos aquele pajem de armas, ou como Davi levando ali o alimento, a marmita, vamos assim dizer, ali para os seus irmãos, creio que já vai estar sendo de ajuda, Mas hoje gostaria de ler com os irmãos Atos, capítulo 16, a partir do verso 6. Gostaria de ler essa escritura para dar aqui uma introdução, então, a este assunto de a igreja começando, uma igreja se iniciando, muito em cima do que muitas pessoas têm passado, hoje, ou muitas pessoas, como sempre, em todas as eras da igreja, tiveram que tomar suas decisões em relação a permanecer ali naquele companheirismo ou seguir a coluna de fogo, ou seguir o mover da palavra. Isso sempre foi em todas as eras. Mas na nossa era nós temos observado que o mover da coluna de fogo tem sido mais constante. Como Israel muitas vezes mal tinha chegado naquele território e a coluna de fogo começava, não importava o lugar, não importava quantas crianças se tinha naquela família, não importava o quão bom fosse aquele lugar, se ela movia, eles tinham que se mover, eles tinham que seguir. E é assim que os eleitos, como Abraão, um grande tipo para nós, estava ali peregrinando, nunca fincava as suas estacas profundas demais. Bem, meus irmãos, essa escritura, uma escritura muito especial, que eu peguei aqui esses personagens e essa região, uma região grega, então, sendo gentia, eu achei muito interessante trazer aqui essa parte aqui, essa igreja que estava se iniciando, por se tratar de uma igreja gentia, nessa parte da Europa, que foi a primeira aqui nessa região, que eu vou estar lendo aqui. E como eu mencionei anteriormente sobre o profeta Elias restaurando todas as coisas, e nós olhando para dentro de casa, cada um aí dentro do ambiente, dentro do contexto onde vive, comparando com as escrituras e vendo tantas coisas precisando ser restauradas, que foram passando aí os anos, vai se empurrando com a barriga ou não vai prestando atenção nessas coisas, até que Deus vai nos sacudindo, vai nos incomodando, a nossa alma, o Espírito Santo ali, nos despertando esse clamor, e nós então vamos nos despertando para se alinhar à palavra. Então deixa eu ler aqui a escritura, a partir do verso 6, tá? Diz assim, aqui nesse texto, tem o título aqui, Paulo é chamado a Macedônia. E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus
companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então veja bem, eles estavam ali numa região da Ásia, o Espírito Santo os impediu, né, de pregar ali e os direcionou a outro lugar, a essa região da Macedônia, dessa região que nós vamos ler aqui. Então, guiados pelo Espírito Santo, eles foram a esse lugar. E os irmãos vão notar aqui no texto, você tendo aí a oportunidade de assistir com papel e caneta, caderno, aí para anotar, para ler as Escrituras, você vai observar que tinha almas clamando. Então veja bem, irmãos, eu quero chamar a atenção disso porque eu sei de muitas pessoas em situações que não tem outra opção, é aquilo ali que tem, e isso prende muitas vezes, nos prende de dar um passo, porque não sabemos o que vai nos esperar, é o desconhecido, é o incerto. Na vida natural muitas vezes é assim. Só que estamos nos referindo ao espiritual, estamos lidando com Deus que nos deu essas promessas. Um Deus que a sua palavra, como ele disse, não é homem para que minta. O que ele falou vai acontecer, as suas promessas, elas vão ser cumpridas. Então, o que vamos temer? Mas é claro, estamos ali acostumadas com aquele companheirismo, com aquele afeto, com aquele calor humano. Então, para sair disso realmente é difícil. É necessário que haja o Espírito Santo ali, nesse indivíduo clamando. Porque se não for o azeite, meus irmãos, não vai haver esse desejo, essa busca, essa inconformidade com as coisas desse mundo, com as coisas da maneira que estão. Como muitos argumentam, não, deixa do jeito que está. É muita coisa, um trabalho imenso, e vai deixando, e o diabo vai só ganhando campo. Daqui a pouco, quando se olha, não se diferencia mais o mundo dessa chamada igreja. Porque esses que outrora eram os chamados para fora, saíram do mundo, mas carregaram o mundo para dentro. Carregaram sistemas anteriores, antigos, fizeram uma salada de fruta, juntou tudo e está ali. Ah, mas o fulano fazia assim, mas lá na igreja tal fazia assim. Mas e como fazia na palavra? E como o profeta fazia? Como o profeta nos orientou? Como a Bíblia nos orientou? Mas não se fala isso. A primeira coisa que lembra é das referências que tinha. Mas desde que essas referências estivessem ou estejam pautadas nas Escrituras e na mensagem, ok. Como Paulo fala aos Hebreus, para nós imitar a fé dos nossos pastores, dos nossos líderes, e o profeta vem nos ensinando, nos mostrando isso. Por exemplo, na ordem da igreja de 63, se não me engano, desde que eles estejam com a palavra, imitai, obedecei. A partir do momento que feriu a palavra, que desobedeceu a palavra, você não tem mais obrigação de obedecer, de imitar. Mas como nós vamos ter essas decisões se nós não sabemos a verdade? Se nós não sabemos como funciona, como deveria funcionar? Como nasce uma igreja? Se é possível iniciar uma igreja do zero hoje,
já que nós vivemos com todas as igrejas já existentes. Já viemos nessa realidade de que se tem isso, nesse modelo, dessa forma. Então, no verso 7 aqui de Atos 16. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito Santo não lhes permitiu. Então veja como esses homens eram guiados pelo Espírito Santo. Olharam para as regiões ali, as cidades vizinhas, mas Deus não permitiu eles ir. Por quê? Tinha almas clamando em outro lugar. E o Espírito Santo ia enviar eles para esse lugar. Agora veja. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Aí veja no verso 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, o livro de Atos, que segundo relatos, documentos, livros, Lucas, o evangelista, o escreveu, pelo menos grande parte. Quando chega aqui no verso 10, você veja que anteriormente aqui ao verso 10, ele está falando na terceira pessoa. Quando chega no verso 10, ele já está se incluindo aqui. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia. Então Lucas foi junto. Eu li também outros livros e diz realmente que Lucas foi nessa viagem aqui, nesse chamado aqui. Concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Então veja bem, a Macedônia passou a ser província romana no ano de 148 a.C. Tá? Então era uma província romana, o Império Romano ali dominando. E nessa região, aí eles foram ali navegando, aqui no verso 11, diz, navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. Então aqui nós estamos aproximando desse grupo de pessoas que estavam ali com suas almas clamando. Veja o percurso que Deus fez com Paulo, Lucas, com esses homens que Deus estava enviando. Eles iriam para uma região lá da província da Ásia, o Espírito Santo não permitiu. Depois eles iam subir até Bitínia, mas também o Espírito Santo não permitiu. Então contornaram, desceram para Troade, e ali foram navegando até Neápolis e depois rumaram até Filipos. Essa cidade, Filipos, nós temos até a carta de Paulo escrita aos filipenses, esses então moradores dessa cidade, que talvez não dê tempo de eu ler hoje aqui, mas nós vamos indo ali passo a passo, foi essa primeira igreja do continente europeu. Então, claro, esses povos aqui de Filipos, Neápolis, Troade,
toda essa região eram povos, pessoas gregas. E veja que interessante. Nessa região aqui, essas pessoas que iriam receber aqui, conforme nós estamos lendo, que estão prestes a receber Paulo, né, o apóstolo Paulo, evangelista, Lucas e mais alguém aqui que estava junto, veja só que minoria de gente que era e Deus fez todo esse mover. Havia menos de 10 chefes de famílias judaicas em Filipos, né? Porque na lei judaica ali, eles tinham uma regra, né? Era requerido na lei dos judeus que só a partir de 10 famílias que era feita uma sinagoga, que eles se reuniam numa sinagoga. Então, trazendo assim para os nossos dias, né? Aqui para a nossa realidade ocidental. Seria como se nós disséssemos assim, só a partir de 10 famílias, então, nós vamos alugar um salão, né? Para ser ali o nosso tabernáculo. Menos de 10 famílias nós não alugamos um salão para ter o nosso tabernáculo. Para você ver o quanto era ali pequeno, né? Era simples, eram poucas famílias e Deus moveu esses homens do lugar que eles estavam para alcançar essas famílias. Você consegue ver, irmão, o quanto Deus valoriza a sua alma? Será que isso penetra no seu coração, como o profeta fala na mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado? Um dos aprendizados que eu tive com meu pai nessa mensagem, ela é continuação do 7º selo. Se você pegar a sequência, e veja que mensagem. E o profeta diz, quando essa igreja, quando essa noiva descobrir quem ela é, mas não, essas pessoas sem saber quem elas são, elas ficam ali comendo na mão de homens. O que esses homens dão para elas se contentam com essas migalhas. Deus com esse celeiro cheio, farto, esse nosso José, com toda essa prosperidade, com toda essa riqueza, essa fartura, e pessoas mendigando pão. Então veja, irmãos, você acha que se você que está posicionando pela palavra, ou você que está com esse temor de dar o passo que você tenha que dar pela palavra, Deus não vai te sustentar? Deus não vai prover para você? Deus não vai enviar para você o que for necessário? Nós só precisamos nos render. O resto é com Deus. Veja, quando Deus escolheu Gideão, quantos homens que sobrou ali em toda aquela seleção, só com 300, veja o que Deus fez. Quando Deus tomou Moisés, quando Moisés achou que estava preparado, para Deus ele não estava. Deus leva Moisés lá para o deserto, e quando Moisés acha que ele não tinha preparo nenhum, que nem falar ele sabia, aí que Deus vem e mostra que ele estava preparado. Por quê? Não é como a gente pensa que tem que ser. Não é como a nossa mente raciocina. A gente só precisa se render. Por isso, o novo nascimento foi a primeira pregação de Jesus.
nossos sentidos, nosso achismo, nosso isso, nosso aquilo, nosso eu. Isso precisa apodrecer, isso precisa morrer. Para que aí nós, sendo introduzidos em Cristo, aí sim, como diz o profeta, somos filhos de Deus. E aí a conversa é outra. E aí a realidade vai ser outra. Nós não vamos agir com essa natureza nossa, agitada, que consegue ver só alguns palmos na frente dos nossos olhos. Então veja, meus irmãos, então é interessante observar esses detalhes que tinha ali só menos de 10 famílias que, até então, eles que seguiam, nesse caso aqui, essas famílias seguiam ali as leis judaicas, não tinham uma sinagoga. E aí, se você ler um pouco ali na história, um pouco em alguma referência bíblica, eles iam, os judeus que ali habitavam, Lídia, essa mulher que nós vamos chegar, que ela não era judia, né? Era grega. Mas os judeus que ali habitavam, era costume rabínico orar e meditar ao ar livre. Então eles iam mais para um rio ali, o rio, vou ver se eu acho o nome do rio aqui, à beira do rio Gangites, iam para a beira do rio Gangites ali, mais afastado das cidades ali do alvoroço, e ali eles meditavam, recitavam ali os mandamentos e tal. Assim eles tinham o culto deles. E Deus vem diante dessa minoria, mas que estava ali clamando. Veja, aqui no verso 8, verso 9, melhor dizendo, Deus dá uma visão para Paulo, e aí fala diretamente com ele ali, e ele vê, né, essas pessoas, esse homem ali clamando, passa aqui, né, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles estavam orando, eles estavam clamando, desesperados por essa verdade. Então, se houver um clamor, que é a mensagem que o profeta pregou, o fundo clama o fundo. Se você está clamando por essa restauração, se eu estou clamando por essa restauração, irmão, mesmo que eu não estou dando conta, o profeta apontou o alvo. Eu não cheguei lá ainda, mas eu não vou ficar aqui parado com esses que não chegam, não querem chegar, e muitos ainda que estão impedindo outros de continuar caminhando, que puxaram o freio de mão, já engataram a marcha ali e estacionaram. Não é porque eu não cheguei no alvo ainda que eu vou parar. E se não chegar? Se não chegar, pelo menos eu tentei, pelo menos nós tentamos. Agora, sabendo você que se o seu posicionamento, se você se posicionar na outra ponta que Deus vai estar agindo, então posicione. Mas tudo que o diabo quer é impedir você de posicionar. É impedir você de dar esse passo. Porque ele sabe que se você dá esse passo, então Deus pode cumprir a sua palavra. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, já lá no verso 13, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Então Paulo, claro, sendo um judeu, estando nessa região, Paulo, uma pessoa, é claro, inteligente e tudo mais, com todo o seu conhecimento também, uma pessoa bastante viajada, ele foi
procurar um lugar mais afastado, mais reservado para orar, e bem nesse local onde essas pessoas se reuniam, olha como Deus estava ali encaminhando tudo. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Então, Tiatira, depois eu vou ler um pouquinho aqui na exposição das eras, na era de Tiatira, né? Essa cidade que foi ali também o nome de uma das eras, né? Teve toda essa importância. Então, essa Lídia era dessa cidade, dessa região. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. E aí nós observamos o ministério de Paulo, a pregação de Paulo. Sabemos que o que Paulo pregou, o profeta pregou. Veja, uma pregação tão dura, tão consistente, uma pregação tão fora aqui dos padrões, daquilo que os judeus conheciam até então, já que ela aqui, mesmo sendo grega, estava, com essa luz que se tinha até então, mas chegou mais essa luz porque ela estava ali clamando, ali tinha uma semente, ali tinha azeite, tinha do Espírito Santo ali para clamar, para desejar mais da palavra, e Deus enviou esse mais da palavra para que eles fossem posicionados. Então veja, que mensagem que ela recebeu. E o seu coração abriu para acolher essa mensagem. Será que Deus pode encontrar essas Lídias do nosso dia, essas mulheres, essa igreja, que é sim uma minoria, tão pequena, está fora dos holofotes? Veja, não estavam nas sinagogas, não estavam lá nos locais de agitação, nos holofotes, estavam ali recluídos. Mas Deus enviou seu profeta, porque Paulo, nós sabemos, também foi profeta. Bem ali naquele lugar. Se você não tem percebido isso acontecendo nos nossos dias, volte a observar. Volte a observar esse quadro acontecendo. Então, depois de batizada, então ela aceitou, se converteu, creu no batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. No verso 15 diz: depois de batizada, bem como os de sua casa, ela os convidou, rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Aqui Lucas falando, se incluindo, diz, eu estava lendo um livro aqui, diz que eram 4 pessoas, Lucas, me parece que Paulo, Timóteo e mais um que eu não me lembro, não me lembro se era Silas. Foram 4 pessoas mais ou menos ali que ela abrigou. Tinha outros parentes, outras pessoas que moravam ali com Lídia na sua casa. Ela era uma empresária desse ramo aqui de tecidos, e era uma região onde se tinha renda nesse tipo de coisa, Então, trazendo aqui mais um pouco sobre Lídia, que ela
faz parte aqui deste grupo, dessas pessoas que foram alcançadas, ou seja, ela fazia parte dessa minoria que estava ali meditando, orando, clamando, buscando por essa experiência, buscando, trazendo para os nossos dias, meditando, clamando, desejando essa transformação, esse arrebatamento, essa nova cidade, esse milênio, de fato essas coisas, não só como coisas belas e bonitas na mensagem, coisas que são boas de ouvir, mas de fato pessoas que estão desejando essas coisas, que isso é realidade para eles e não apenas uma teologia, uma parte teórica. Então veja, esta mulher, né, Lídia e os da sua casa, estavam entre os primeiros na Europa a aceitar o cristianismo, em resultado da atividade do apóstolo Paulo em Filipos, por volta do ano 50. Né? Ela morava originalmente em Tiatira, cidade da Ásia Menor, conhecida pela sua indústria de tingimento. Mais tarde, em Filipos, na Macedônia, Lídia vendia púrpura, que era o corante ali que tingia, né, as vestimentas e tecidos, né, com esse corante ali da púrpura. E possivelmente ela era viúva ou solteira. Provavelmente, então, né, de acordo com o que a gente lê aqui e com o que eu encontrei de história, ela era convertida ao judaísmo, né, tanto que eu mencionei aqui sobre eles irem para esses lugares mais separados ali, mais afastados para ter ali, né, momento de adoração, de modo que no sábado ela e outras mulheres devotas se reuniam junto a um rio fora de atenção. Então, tudo isso foi favorável. Né? No sábado eles não trabalhavam, obviamente, se reunia para adorar nesse rio aqui, né? O rio Gangites, e bem nesse horário, nesse dia, Paulo, né, e aqueles homens estavam ali e encontraram com essas mulheres, com essas pessoas. Né? Então aqui tem mais detalhes sobre essa mulher. Então veja, trazendo aqui uma citação de algo que eu mencionei acho que na semana passada, ler aqui essa citação, depois eu quero ler ali a exposição das eras, talvez já para finalizar e continuar no próximo, se assim Deus permitir. Se você quiser anotar aí, depois você ler, ou se quiser acompanhar aí, a mensagem Uma Libertação Total, 12 de junho de 1959. Parágrafo 78. Na tradução de Goiânia, essa daqui. Bem, veja o que ele faz para nós na condição em que estamos. O que faria ele se nós estivéssemos em um só coração e acordo? E a única maneira que podemos fazer aquilo é unir nossos corações com amor fraternal. Obedecer os oficiais da igreja e o pastor obedecer a Deus. Então, tem essa hierarquia, tem esses requisitos para obedecer essa hierarquia, essa liderança ali, o pastor, mas desde que o pastor esteja obedecendo a Deus. E como que eu vou saber se ele está obedecendo a Deus se eu não conheço as leis de Deus, se eu não conheço esse Deus? Aí eu vou ser enganado. Então, esses homens que Deus tem levantado para trazer essas verdades, para auxiliar a você, nos despertar para conhecer mais de Deus, para não ficar só ali nos rituais,
e aí não vai examinar, não vai cavar, como eu estava lendo essa semana na mensagem Humilha-te, a tradução da Voz de Deus, o profeta falando, bem no início da mensagem, que ele ia continuar cavando e cavando. Agora, os líderes não querem cavar, o povo menos ainda, porque é aquela influência de quem está na frente. Então, querem viver só ali, nas margens, na superfície. E as pedras preciosas estão aonde? Lá no fundo. Aí o que acontece? As pessoas vão engolindo qualquer coisa. Vão engolindo qualquer coisa. Aí chega um ponto como nós chegamos, que você precisa repetir o óbvio da mensagem, porque... Por que eu falo isso? Porque eu tenho presenciado, nesses anos aí que eu tenho convivido aí com as pessoas da mensagem, seja A, B, C ou D, como vai ficando para trás. As pessoas acham que Deus vai agir como elas. Se esquecem que o profeta pregou 21 vezes ou pouco mais que isso, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus dizendo para Israel, lá em, creio que em Deuteronômio, eu sou o Senhor, ou eu, o Senhor, não mudo. Deus imutável. E o que nós estamos pensando da vida? Esse Deus caducou agora, já está mais velho, sofreu as consequências do tempo. Então, obedece os oficiais da igreja e o pastor obedecer a Deus. Então Deus trabalhará através do pastor, através da junta, na igreja e todos juntos unidos ao reino de Deus. Então, se esse pastor está obedecendo a Deus, essa junta de diáconos, esse administrador, tesoureiro, toda essa estrutura obedecendo a Deus, então nós temos todos juntos, unidos, trabalhando para o reino de Deus. Do contrário, está trabalhando para qualquer coisa menos para o reino de Deus. Então, deixa eu pelo menos iniciar aqui falando então sobre essa primeira igreja europeia, primeira igreja de cristãos no continente europeu, na Grécia Antiga, nossos irmãos gregos. Veja como começou, estamos passando, muitos de nossos irmãos já passaram por isso, têm passado. Estou falando da nossa era, claro que nas outras também, mas falando dos dias que nós estamos vivendo. E talvez você que está ouvindo isso, que tem ouvido aí os homens que Deus tem levantado, está se despertando e em algum momento vai ter que, quem sabe, tomar decisões em relação a isso. Então veja bem, né? Falando sobre Tiatira, né? Já que nós temos uma era que leva o nome dessa cidade, e depois eu vou entrar em Filipenses, né? Essa cidade de Filipos que era uma província, né? Como chamavam, tinha as cidades e tinha as províncias, enfim. Então era da igreja de Tiatira que nós encontramos lá em Apocalipse 2, a partir do verso 18, né, o profeta lê aqui a escritura,
Eu estou aqui na página 187 da Exposição das Eras, mas para fundamentar aqui o que eu já disse sobre Troade, Macedônia, né, toda essa região grega aqui, eu quero ler o profeta falando disso, porque o profeta leu livros, né, o profeta consultou vários documentos, enfim, né, informações, né. Esse livro aqui que nós temos da Exposição das Eras é riquíssimo, né? Historicamente, a cidade de Tiatira era a menos notável dentre todas as 7 cidades do Apocalipse. Então veja, cidade menos notável, com aquela minoria de famílias que eu já ressaltei aqui, salientei para os irmãos, Deus enviou nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo. O profeta Paulo, o profeta da primeira era, para essas pessoas. Veja o movimento que Deus fez ali. Não sei aqui, também não procurei saber quantos dias de viagem que eles tiveram ali, que era de navio, né? Mas veja como Deus deslocou eles para aquele lugar. Estava situada nas fronteiras da Mísia e Iônia, era circundada por muitos rios, porém eles eram cheios de sanguessugas. Sua característica mais elogiável era de ser financeiramente próspera, devido às associações corporativas de oleiros, curtidores, tecelões, tintureiros, fabricantes de túnicas, etc. Foi desta cidade que Lídia, a vendedora de púrpura, veio. Ela foi a primeira europeia convertida de Paulo. Então, Lídia é citada aqui pelo nosso profeta na Exposição das Eras. E aí o profeta vai falando aqui, a razão pelo qual o Espírito escolheu esta cidade, vai dando detalhes aqui. E vocês podem tomar aqui, já na página 188, esse primeiro parágrafo. Eu quero pegar aqui o segundo parágrafo da página 188. Veja em que contexto, em que situação Lídia e aquelas famílias e aquelas pessoas estavam, e mesmo assim, diante de todo aquele sistema, diante de toda aquela situação, eles estavam ali clamando, estavam buscando e Deus os atendeu. Veja bem, a influência desta religião era extraordinária. Qual religião que era ali? Deixa eu voltar um pouco aqui para vocês saberem aqui de que religião o profeta estava falando. A principal religião de Tiatira era a adoração de Apolo Tirinaios, que estava associada ao culto de adoração ao imperador. Não muito diferente dos nossos dias também, né? Isso trazendo aí para a esfera religiosa, né? Esse culto ao pastor, esse culto à igreja, esse culto ao homem aí, né? Para não entrar em nicolaísmo, aí tem do outro lado jezabelismo, enfim. Então, Apolo era o deus Sol e o próximo em poder depois de seu pai Zeus. Então, toda aquela mitologia, aquela situação toda lá, se você toma aqueles filmes, né, da Grécia, até lendo aqui sobre Troade, né? Enfim, todas aquelas mitologias gregas e tal. Então, dito isso, a influência dessa religião era extraordinária. Seu formidável poder não residia exclusivamente na esfera do mistério, mas no fato de que ninguém podia pertencer às associações que ofereciam às pessoas seu meio de vida, a menos que pertencesse ao templo de adoração a Apolo. Então tudo estava condicionado aqui nessa parte aqui religiosa, de adoração. Qualquer um que recusasse juntar-se às festas idólatras, orgias licenciosas, era excluído destes sindicatos do primeiro século. Hoje as pessoas sendo excluídas, né, dos companheirismos aí, dos sindicatos, né,
praticamente virou sindicatos também, né? As igrejas. Então, se não fazem parte daquela adoração, daquele companheirismo, são excluídas. Mas, enfim, para tomar parte da vida social e comercial, tinha que ser um idólatra pagão praticante. Veja a situação. É bastante digno de nota que o próprio nome Tiatira significa fêmea dominante. E aí nós estamos hoje na era de Laodiceia. Como claro, Laodiceia tem seu significado, mas hoje a influência, né, de todas essas eras tem vindo com toda a força, né, nos nossos dias. Como essa fêmea tem sido dominante, né? A palavra que é o macho e a igreja, né, que é a fêmea, seja o pastor, seja qualquer líder, todo mundo, no final das contas, é a igreja. Como que essa igreja tem sido dominante, como que essa fêmea tem sido dominante. E o macho, a palavra, perdendo cada vez mais espaço. E aí eu li na semana passada Malaquias 4. O Elias que vem para restaurar, como lá nos dias de Jezabel, aquela fêmea dominante. Mas tinha um Elias para bater de frente com ela. E nos nossos dias não foi diferente. Tinha Acabe, tinha Jezabel, tinha a fêmea dominante, hoje está tendo essa fêmea dominante, a igreja sendo a autoridade. E aqui, quando eu estou falando igreja, eu estou incluindo nicolaísmo, balanismo, estou incluindo tudo aí agora, colocando tudo. Resumindo tudo aí, igreja, a fêmea, como ela tem sido dominante. Agora é a palavra do fulano de tal que é o absoluto. Não é mais a palavra de Deus ou o que o profeta falou. Não, porque na igreja fulano, na igreja ciclano, no pastor fulano. Os irmãos já vão captando aí, né? Então, qualquer um que recusasse juntar-se a festas idólatras era excluído, né? Hoje, os espirituais têm sido excluídos, né? Do meio dos carnais. Assim, esta era caracterizada por uma força dominante, uma força que cruelmente invade tudo, conquista tudo e controla despoticamente. Ora, uma fêmea dominante é a maior maldição no mundo. O homem mais sábio que o mundo já viu foi Salomão. E ele disse, aí o profeta cita Eclesiastes 25, Eclesiastes capítulo 7, verso 25 ao 28. Deixa eu encontrar essa escritura aqui rapidamente. Seria importante ler essa escritura aqui. Eclesiastes, né? Eclesiastes, capítulo 7, verso 25 ao 28. Tá até marcado aqui, 25 ao 28. E já finalizando aqui, já vou finalizar com essa escritura que o profeta cita aqui. Por este motivo, em meu coração dediquei-me a conhecer, a raciocinar e pesquisar o saber e a razão de ser de tudo o que há, para compreender a própria insensatez da malignidade e a loucura da impiedade. E descobri que a mulher que age como a armadilha, cujo coração é uma total cilada e as mãos correntes, ardilosas, é mais amarga que a morte. O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, mas o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Então, nessa comparação ali do natural que acontecia naquela região, naquela cidade, com o espiritual também que acontecia, porque estava falando ali de culto, de adoração, trazendo para os nossos dias com o que está acontecendo no campo espiritual,
que Salomão estava falando? O homem que deseja agradar a Deus fugirá dela, fugirá dessa fêmea dominante, desse sistema. Agora, o que tem prazer no pecado, este lhe será presa fácil. Então declara Correlé, o mestre: eis o que descubro ao examinar. Tema a fim de chegar a uma correta conclusão. Eis que descubro ao examinar tema por tema, a fim de chegar a uma correta conclusão. Sim, durante essa minha busca ainda inconclusa, entre 1000 homens encontrei apenas um que considero justo. Todavia, entre as mulheres não achei uma sequer. Que coisa, né? Então, meus queridos irmãos e irmãs, aqui já dando esse ponto de partida nessa primeira igreja europeia, primeira igreja cristã do continente europeu, essa Grécia Antiga, nessa região da Macedônia, cidade de Tiatira, província de Filipenses, nós tivemos algumas famílias que se posicionaram. E através do posicionamento deles, Deus enviou o profeta da igreja Alfa. Deus enviou Paulo e aqueles demais irmãos para que então desse para aquele povo, trouxesse para eles a palavra, o ensinamento, o evangelho que eles precisavam, a luz que eles precisavam, e a partir dali nasceu a primeira igreja cristã do continente europeu. Que Deus nos abençoe, Deus nos permitindo, na próxima semana, se ainda estivermos aqui, estaremos dando continuidade nesse assunto e que isso possa servir de edificação para a sua vida, que você possa estudar esses assuntos. Se você gosta de estudar, com certeza se está assistindo aqui é porque gosta, então que isso possa ser de grande ajuda para você. Um grande shalom, que Deus te abençoe.